responsabilidade jurídica, aí, obviamente, cabe ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e não a mim, apurar. E aí dependeria da investigação mostrar alguma coisa que não está ainda evidente. Eu não vejo, nesse momento, qualquer elemento de responsabilização jurídica do ex-presidente da República. Poderá aparecer? Sim, poderá. Mas nesse momento não há. Responsabilidade política? Sim. Todos aqueles que querem polarizar, instigar a prática de crimes, extremismos, etc., são politicamente responsáveis por ação ou por omissão. Ciro Costa, Congresso em Pauta. Alô, aqui ministro, boa noite. Eu queria saber se há de fato oposição absolutamente unificada no governo federal em relação ao tratamento que se deve dar a esses atos golpistas. Eu digo isso porque, primeiro, houve aquela manifestação do ministro da Defesa, José Múcio, no sentido de considerar os atos como manifestações democráticas, esses mesmos atos que pedem intervenção militar e que o senhor tem deixado muito claro que violam a legislação e a Constituição. E depois a gente teve hoje nas redes sociais um almirante lotado do Ministério da Defesa aparecendo, fazendo pose para as redes sociais, né, e participando dos atos. Né? Além da questão aqui já mencionada anteriormente, da absoluta omissão da guarda presidencial, né, que deveria fazer a segurança do prédio do Palácio Planalto. Então, há uma posição de fato única e generalizada no governo federal para tratar essas manifestações como elas devem ser tratadas, ministro? Nesse momento, sim. Doravante, sim. É claro que anteriormente havia nuances. A autoridade do presidente da República é uma só, cabe ao presidente da República dirigir a administração e dirimir naturais divergências que acontecem no âmbito da sua equipe. Nesse momento que nós estamos conversando, não há a menor dúvida da absoluta unidade de toda a equipe em relação a todos os atos, inclusive porque a tarde inteira estiveram comigo no meu gabinete, participando das decisões, o ministro Múcio, o ministro Padilha, o general Gonçalves Dias. Então, a partir do momento que a crise se instalou, sim, há essa unidade e vamos continuar, tenho certeza, a partir de amanhã, nessa absoluta unidade. Ministro, para encerrarmos, então, Matheus Escavazini, da TV Record. Ministro, muitos vídeos foram compartilhados sobre a situação e em alguns deles policiais militares até tiravam fotos e conversavam com manifestantes tranquilamente enquanto tudo acontecia, principalmente ainda no início da tarde. Como é que vocês se colocam em relação a isso? E existe a possibilidade de prorrogar essa intervenção, caso necessário? Sim, caso seja necessário, ela poderá ser prorrogada. Nós decretamos inicialmente até 31 de janeiro, porque nós acreditamos que hoje há uma unidade nacional em torno do repúdio ao terrorismo e defesa da lei, e nós acreditamos que o próprio governador Ibanez vai corrigir as dificuldades que ele teve nesses dias, e nós acreditamos que esse período é inicialmente suficiente, mas em tese poderá ser prorrogado. Em relação à atitude de agentes públicos, já mencionei. Uma coisa é uma manifestação pacífica. Uma manifestação pacífica que faz parte da vida democrática. O aplauso, a vaia, são antinômicos, mas ambos têm em comum o fato de estarem na moldura democrática. Então, as pessoas se reunirem para dizer que não querem o atual governo é um direito. E aí teria que examinar a conduta de cada policial em cada momento, e isso será feito. Inclusive porque, como o senhor disse, o que mais tem nesse momento são fotos. Eu mesmo já recebi centenas. Eu recebi fotos de pessoas dentro dos gabinetes do Palácio Planalto, destruindo o Supremo, destruindo o Senado Federal. E nós estamos, portanto, diante de provas inequívocas da perpetração de crimes produzidas pelas próprias pessoas. Então, é claro que essas fotos todas irão integrar os vários inquéritos que serão abertos sucessivamente. Senhoras e senhores, muito obrigado, boa noite, que Deus proteja o Brasil, a democracia venceu. O presidente... nós temos a lista, eu não sei lhe dizer, mas são vários estados. O presidente chegou há pouco e me convocou para uma ligação, não sei exatamente qual é a diretriz dele, vou saber agora. Mas eu quero, como mensagem final, deixar a nação brasileira uma palavra de tranquilidade, no sentido de que esses momentos de dificuldades foram ultrapassados, os atos
juridicamente cabíveis estão sendo tomados, as instituições venceram mais uma vez, a democracia venceu mais uma vez, podemos dormir em paz e asseguro que isso não vai mais acontecer no nosso país, porque há unidade das instituições com o povo brasileiro para garantir a lei e a paz social e repudiar o terrorismo. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada essa entrevista coletiva. Aí, 9h38 pelo horário de Brasília, uma entrevista, primeiro um pronunciamento, depois uma entrevista coletiva de quase 1 hora do ministro da Justiça. Antes de detalhar algumas das falas do ministro, vou chamar de novo o Renato, porque ele tem novos pronunciamentos de pessoas importantes na nossa democracia. Renato, quem se manifestou há pouco também falando sobre o dia de hoje? Gustavo, quem se pronunciou agora há pouco nas redes sociais foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele escreveu no Twitter às 9h17 da noite: manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. E complementou: ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. E o ex-presidente também repudiou as acusações feitas a ele por parte do atual chefe do Executivo, o presidente Lula, que em entrevista coletiva em Araraquara atribuiu a Jair Bolsonaro a responsabilidade por essas manifestações, não só por essas manifestações, mas também por bloqueios, manifestações e depredações. Hoje em Brasília, bloqueios nos últimos dias registrados em várias cidades do país por causa do enfrentamento de Bolsonaro, segundo Lula, às instituições, ao Supremo, Congresso. Por isso, essa manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Gustavo. Tá certo, Renato. O ministro da Justiça foi questionado até por um dos nossos colegas nessa entrevista coletiva sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele foi firme em dizer que politicamente, sim, Bolsonaro é responsável pelo que aconteceu hoje, mas juridicamente são outras questões, são outros aspectos que têm que ser avaliados e, segundo o ministro, não cabe a ele decidir se juridicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro é culpado ou não do que ocorreu hoje em Brasília. Vamos lá para a capital federal, agora falar com o Cleber Camarano, que também tem mais novidades. Como é que está a situação por aí, Cleber? Olá, Gustavo. Boa noite mais uma vez para você, para todos que nos acompanham. A Polícia Federal divulgou nesse minuto, Gustavo, uma nota em que diz que foi instalado um gabinete de crise para gerenciar, portanto, as ações que serão tomadas a partir de agora do ponto de vista de investigação, né? A Polícia Federal deve assumir os inquéritos, inclusive, que serão remetidos ao ministro Alexandre de Moraes, dentro já daquelas investigações que tratam de 2 casos, né? Tanto dos atos antidemocráticos quanto das ameaças às instituições. Isso deve crescer, inclusive com esse número de prisões, que já passa, portanto, de 400 pessoas presas até agora, segundo a última atualização aqui da Polícia Federal. Essas pessoas todas serão investigadas dentro desses 2 inquéritos. Então, o que a Polícia Federal informa para a gente, Gustavo, é que há um gabinete de crise instalado, que grupos táticos da Polícia Federal foram mobilizados para vários estados, inclusive para investigar possíveis financiadores desses atos. A gente tem informações, por exemplo, de que ônibus foram oferecidos gratuitamente para trazer alguns desses manifestantes de outros estados. E algumas conversas interceptadas pela Polícia Federal dão conta de que houve a promessa de lanche, de estadia paga. Quer dizer, esses manifestantes foram recrutados por meio de grupos extremistas e tudo pago. E agora, claro, as autoridades querem saber de onde sai esse dinheiro, quem financiou tudo isso. A Polícia Federal diz ainda que equipes iniciaram as ações junto à Polícia Judiciária, bem como perícias no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e também no prédio do Supremo Tribunal Federal, e que os circuitos de imagens nos 3 prédios, né, serão utilizados também para essa investigação, para se chegar ao rosto, ao nome de cada vândalo que praticou esses atos de depredação e destruição dos prédios. Há também a informação divulgada pela Polícia Federal que foi mobilizado um grupo de bombas e explosivos da Polícia Federal, que faz agora uma varredura em outros prédios públicos da região da Esplanada. Então a expectativa é que ministérios como o da Justiça, o Palácio do Itamaraty, sejam também revisados, né, passem por varreduras e passem a receber proteção. A promessa de proteção aumento efetivo, né,
de proteção para esses prédios. E que os crimes cometidos durante esses atos serão devidamente apurados no âmbito das atribuições da Polícia Federal. Agora, Gustavo, uma coisa interessante, né? Quando se fala desses financiamentos, algumas conversas que eu tive aqui com ministros do Supremo Tribunal Federal há pouco, há, nesse momento, uma união entre os chefes dos poderes, ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, deputados, senadores e, obviamente, ministros de Estado. Todos eles devem fazer amanhã uma reunião, uma conferência, principalmente os presidentes de poderes, Rosa Weber representando o Judiciário, Arthur Lira representando a Câmara e, é claro, o Pacheco também representando o Senado, com o presidente Lula. Todos eles vão fazer uma varredura nesses prédios, vão pessoalmente verificar qual o tamanho do estrago, porque mais do que o estrago patrimonial, e evidentemente o estrago à democracia, a imagem do Brasil lá fora, a gente tem um dano histórico, né? Dentro desses prédios, móveis históricos que remontam à independência, que remontam ao início da República do nosso país, foram destruídos, lançados pela janela. Então, há de se prever que não há como calcular um prejuízo financeiro. É parte da nossa história que foi destruída nesses atos e essa é a visão dessas autoridades. Então, essa reunião de emergência já está marcada para amanhã. Logo de manhã, as autoridades devem fazer uma verificação nos locais atingidos e depois, numa espécie de gabinete de crise também, vão se reunir para definir como é que as investigações vão, de certa forma, seguir daqui para frente e para definir que resposta será dada aos autores que forem identificados. E a resposta, Gustavo, na visão de todas essas lideranças desses ministros, desses chefes de poderes, precisa ser uma resposta à altura do estrago que foi causado, mais do que a qualquer outra coisa, estrago à nossa democracia na visão dessas autoridades. Gustavo. Pepe, continua com a gente aqui, porque eu vou colocar agora uma das autoridades que também se pronunciaram, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A gente tem vídeo do pronunciamento do Aras. Vamos ouvir agora. Tomando conhecimento da invasão e destruição do patrimônio público, representado simbolicamente pelos 3 poderes da República Federativa do Brasil, imediatamente determinei que as nossas instâncias competentes adotassem as providências cabíveis para a apuração dos fatos e responsabilização dos culpados. Assim é que, imediatamente entrei em contato com a Procuradoria da República do Distrito Federal, que abriu um inquérito para apurar os ilícitos, assim como sugeriu ao promotor natural a convocação do GAECO para dar o apoio necessário para a continuidade da persecução criminalista. Também mantive contato com o Ministério Público do Distrito Federal e com o seu Procurador-Geral de Justiça. Adiantamos medidas preventivas no que diz respeito ao controle externo da atividade policial para apuração e responsabilidade de autoridades policiais porventura envolvidas por ação ou por omissão nos fatos aqui repudiados. De outra parte, entrei em contato também com o senhor Ministro do Estado da Casa Civil, Rui Costa, para avaliarmos as medidas que poderíamos tomar em conjunto. O Ministério Público Federal, o Ministério Público da União, o Ministério Público do Distrito Federal, para que os atos não fossem estendidos para outras unidades. Dessa forma, vimos adotando todas as providências. Há poucos instantes, concluímos a reunião com o Gabinete Permanente de Solução e Prevenção de Crises, com os subprocuradores-gerais da República, e encaminhamos a todas as unidades a recomendação aos procuradores-chefes para estejam em alerta, para a fim de que este movimento não se estenda a outros estados. Outro sim, também criamos um canal de comunicação entre o cidadão e o nosso órgão técnico, a SPEA, a fim de facilitar a identificação de responsáveis pelos atos de vandalismo cometidos em todo o Distrito Federal. Desta forma, o Ministério Público, dentro das suas atribuições constitucionais e legais, vem cumprindo com seus deveres e lamenta que a alternância do poder possa ter levado parte da população brasileira a atos de violência. Assim, uma certeza fica, é que na democracia temos que resolver com mais democracia. E a primeira forma de garantir o regime democrático é cumprir a Constituição e as leis do país. Obrigado.
Quem acaba de divulgar também outro vídeo é o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta. Vamos ouvir. Temos o vídeo? O ministro da Secretaria de Comunicação, agora sim o vídeo. Aqui é no térreo do Palácio do Planalto, uma sala no gabinete de segurança institucional. Cada uma dessas maletas aqui são armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. Cada uma dessas maletas do chão, cada uma dessas maletas que vocês estão vendo, em cima da cadeira, em cima das mesas, são armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Mais um crime a ser apurado no Tati. E Pimenta, algo que chama a atenção, porque nos demais andares eles depredaram, tinham informação de que aqui se guardavam armas, tinham informação do que deveriam levar daqui. Levaram armas, levaram documentos, munição, isso é muito grave. Isto significa informação. Vamos voltar a falar com o Kleber. Kleber, você que acompanha a semana no Judiciário aí em Brasília, e pelo relato que você fez dessas conversas que teve agora com as autoridades, a gente pode imaginar que essa semana aí no Supremo Tribunal Federal, entre os ministros e até na Corte e nos demais poderes, será exclusivamente para se tratar do que aconteceu hoje aí em Brasília? Qualquer sessão de turma, e se não me engano acontece nas terças, aí tem as sessões plenárias, dificilmente vão ocorrer nessa semana? Pois é, Gustavo, o mais interessante é que nós estamos no meio do recesso do Judiciário ainda e recesso parlamentar também, né? Os deputados e senadores voltam ao trabalho no início de fevereiro e também o Supremo Tribunal Federal, assim como as Cortes Superiores, o Poder Judiciário de um modo geral no país, retoma as atividades no início de fevereiro. Agora, tudo suspenso, né? Diante desses acontecimentos, diante do que se viu hoje, os ministros estavam durante toda a tarde acompanhando, em conferências inclusive, evidentemente tudo o que estava ocorrendo, e amanhã já devem vir a Brasília para reuniões presenciais. Então, de certa forma, aquilo que se tinha de expectativa de um período de descanso aos ministros acaba suspenso nesse momento para que tratem, evidentemente, do que aconteceu hoje. Agora, o que a gente pode esperar com certeza, Gustavo, tanto do STF quanto do STJ e também do STM, o Superior Tribunal Militar, porque o general que preside o STM assinou a nota conjunta extremamente abalado e descrente de tudo que viu, né? Então a gente vê uma união de poderes como em poucos movimentos, né, em poucas manifestações da história do país aconteceu. Os três poderes estão realmente unidos. A cúpula do Poder Judiciário, a cúpula do Parlamento e, obviamente, todos os ministros de Estado e também o presidente e vice-presidente da República estão indignados por tudo que aconteceu, porque, de fato, na visão deles, né, o que as autoridades dizem é que foi um ato que feriu o poder de um modo geral no país, né, os três poderes, a democracia, as instituições. Então, ataques que foram, como a gente viu agora no áudio do ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, as pessoas sabiam o que estavam fazendo, onde estavam buscando armas. Por exemplo, ele relatou nos vídeos que armas do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que funciona dentro, o gabinete funciona dentro do Palácio do Planalto e é o órgão que atua na coordenação de defesa e de segurança do presidente da República e também da sua família, dos principais ministros. Então, armas foram roubadas de local onde a informação era secreta, né? Onde essas malas com armas e munição ficavam, poucas pessoas tinham conhecimento. Então, naturalmente, o que essas autoridades vão querer saber, uma resposta rápida que precisará ser dada nos próximos dias pelo governo do Distrito Federal, é justamente isso, né? Como é que essas pessoas tiveram acesso às informações estratégicas de onde encontrar armas utilizadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. É por isso que qualquer descanso dos ministros da STF, quanto dos parlamentares, e principalmente a cúpula do Judiciário e do Congresso, está completamente suspensa nessa semana. Amanhã é a avaliação de tudo isso que foi destruído e depois reuniões para se chegar a uma conclusão de qual é a resposta dada. Agora, Gustavo, o que eu posso adiantar dessas conversas que eu tive também com essas autoridades é que todo mundo quer uma resposta do governador Ibanez Rocha, governador aqui do Distrito Federal, sobre o motivo da demora de ação da polícia.
vários vídeos demonstraram aí que policiais estavam tomando água de coco enquanto o parlamento era invadido, né? Mostram também que policiais legislativos dentro do plenário do Senado Federal assistiam a tudo que acontecia, aquela invasão, sem qualquer reação. Então, o primeiro passo foi dado, né, um pedido de exoneração por parte do governador libanês do ex-secretário de Segurança Pública, agora Anderson Torres, que, é bom lembrar, foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro nos últimos anos. E, claro, agora se espera também que o próprio governador explique por que os comandos das polícias, né, da tropa de choque, você vê que coisa, a tropa de choque conseguiu retirar os manifestantes de dentro do Palácio do Planalto e de dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal assim que chegaram. Foram expulsando com escudos e bombas de efeito moral esses manifestantes. Mas por que isso não aconteceu assim que o primeiro prédio, assim que o parlamento, né, o Congresso Nacional foi invadido? Essa é a resposta que eles precisaram dar. Outra coisa que vai ter de ser definida amanhã foi um pedido da Advocacia Geral da União para a prisão do Anderson Torres, né? Isso já está na mão do ministro Alexandre de Moraes. Então é claro que isso, se houver de fato a prisão, vai ser um fator decisivo. Agora, Gustavo, uma outra informação importante que eu preciso dar para você é uma nota que acabou de ser divulgada pela Secretaria de Saúde, para você ter uma ideia de todo o rescaldo, todas as consequências desses atos, né? A Secretaria de Saúde informa o seguinte: foram realizados até agora 68 atendimentos na rede pública de saúde aqui do Distrito Federal. No Hospital Regional da Zamote, Agarran, que é um dos maiores hospitais aqui, foram 12 atendimentos. E no Hospital de Base, que é o hospital referência para onde pessoas acidentadas, vítimas de agressões são levadas, foram 47 atendimentos. É um número realmente recorde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, fez 12 atendimentos, sendo que 3 deles eram de pessoas removidas para hospitais da rede pública. Outra informação importante é que os metrôs, as principais estações de metrô aqui no Distrito Federal, foram fechadas agora há pouco. A companhia do metrô aqui diz que é uma medida de precaução para evitar algum tipo de depredação também dessa parte do transporte. Então, como consequência desses atos na Praça dos Três Poderes, a gente tem esse número recorde de pessoas vítimas de algum tipo de ferimento nos hospitais e também o transporte público sendo restrito para evitar que algum tipo de repercussão ocorra. Há até a possibilidade, Gustavo, que os ônibus passem a circular em menor número para evitar aqueles atos que a gente assistiu no dia da diplomação do presidente Lula, em 12 de dezembro, em que ônibus foram queimados e um deles quase foi jogado de um viaduto. Então há uma preocupação agora com a dispersão da Praça dos Três Poderes, que esses manifestantes também atuem em outras frentes, em outros locais, aqui na cidade de Brasília e também na região de todo o Distrito Federal. Ela vai viajar amanhã à noite.